com muito prazer que o nosso Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, tem a honra de apresentar o nosso amigo e professor Gustavo Correia Pinto, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, para esse bate-papo que, através das plataformas digitais, estará não só atingindo o nosso foco do projeto, que é a fronteira do estado do Rio Grande do Sul, mas todo o nosso Brasil. Em especial neste mês de novembro, que estamos comemorando o mês da consciência negra. E neste mês também queremos destacar a alimentação de raízes africanas e raiz brasileira. Os 50 anos do 20 de novembro é um momento de nos remeter a esta força ancestral que move o Brasil, não é, Gustavo? E para essa luta de reconhecimento e uma reparação até mesmo histórica, eu convido vocês a celebrar conosco esta fala por Gustavo Pinto, onde vai estar abordando Comida de Preto, um olhar gastronômico sobre os saberes, o sagrado e o fazer da cozinha afrodescendente no Brasil, marcando muito bem este mês. Então, Gustavo, conta para nós um pouco dessa tua trajetória profissional, dessa tua existência enquanto ser maravilhoso, amigo pessoal e que nos brinda com esse conhecimento todo e que marca essa nossa fala gostosa já disposta aqui na mesa, recheada de saberes e sabores. Tá certo. Então, gostaria de começar agradecendo essa oportunidade de poder falar desse conceito que eu chamo de cozinha de preto, que a gente vai explorar um pouco mais hoje e acredito que vai ser muito bom. Mas falando um pouco da minha trajetória, tanto pessoal quanto profissional, eu sou então um porto-alegrense que nasceu na década de 70 no bairro Santana. O bairro Santana, então, nessa época era um bairro onde se residiam muitos negros no Brasil, muitos descendentes de escravos, um lugar onde se tinha muitas favelas e malocas, e com uma especulação imobiliária depois ele foi então sendo habitado por um outro tipo de empreendimento. Para falar um pouco também sobre um pouco sobre o que eu sempre gostei de fazer, desde os 7 anos eu sempre gostei de cozinhar, como normalmente as pessoas que trabalham com gastronomia começam a desenvolver essas habilidades e esse gosto desde criança, com a mãe e tal. Eu tenho então 2 avós que são da fronteira, que são de Bagé, e são cozinheiras de fazenda, sempre cozinharam, passaram a vida inteira cozinhando como profissão, eram profissionais da cozinha e viviam disso. Que interessante, né? Então olha, tem essa ligação com a nossa Unipampa aí, né? Sim. Então eu praticamente passei a infância toda e uma parte da juventude em Bagé nas férias, né? Porque realmente eu sou natural de Porto Alegre. Eu conheço a Unipampa lá em Bagé e sei o grande diferencial que isso fez para aquela região. Mas falando um pouco sobre como eu cheguei na gastronomia, existe uma coisa muito interessante que na época que eu escolhi como profissão, não se tinha muito a ideia, não se tinha o glamour no Brasil da gastronomia de como cozinhar enquanto profissional. A gente fazia isso para poder apenas ser uma profissão e era muito importante ter uma profissão. E a outra questão também é que quando eu informei para as pessoas mais próximas, para a família, o que eu gostaria de seguir por essa área de ser um cozinheiro, a aceitação não foi legal, foi extremamente negativa. Porque depois, com o passar do tempo, estudando, eu consegui entender o porquê que aconteceu essa negativa lá no início, essa falta de incentivo lá no início da minha carreira. É porque a cozinha,
para quem é preto, para quem é negro no Brasil, ela sempre foi vista como algo marginalizado, como quem está à margem, era uma profissão que não tinha essa valorização enquanto profissão, assim, efetivamente enquanto profissão, e muito menos enquanto espaço de segunda classe. Exato, é o que sobrou, entendeu? Então o ofício de cozinhar, ele sempre foi um ofício marginalizado, justamente porque era um ofício que ele derivava do escravo, entendeu? Então, obviamente que a minha família não ia gostar que eu reproduzisse isso de novo. Todo mundo sempre almejava que quem conseguisse romper essa barreira profissional e estudar fosse por um outro caminho que não fosse esse caminho mais operacional, digamos assim. Não identificando toda a química e toda a ciência que a cozinha apresenta, né? E toda a criação, o processo de criação. Isso é muito recente no Brasil. E mesmo assim, se a gente parar para hoje em dia refletir, ainda a gente consegue entender que quem está lá carregando a panela pesada, lavando a louça e fazendo serviços gerais dentro das cozinhas são os negros, entendeu? Na sua grande maioria é o negro, é o periférico, são esses que estão fazendo esse tipo de coisa. E para o branco, efetivamente, o ofício, a gastronomia, tem uma outra característica. Isso é constatado e, na realidade, não precisa muito para constatar isso. Então, romper, chegar a trabalhar com gastronomia, eu acredito, dentro da minha trajetória, que é justamente romper com essa herança negativa que se trouxe através de pensar que cozinhar profissionalmente, ser um chefe de cozinha, pudesse ser um serviço marginalizado. Para falar um pouco sobre a minha formação, eu sou formado em hotelaria, porque na minha época não existia ainda o curso de gastronomia enquanto graduação. Dentro do curso de hotelaria, dentro da hospitalidade, é que a gente aprendia cozinha, dentro do setor de alimentos e bebidas. Eu já cozinhava nessa época, eu já trabalhava com isso quando eu comecei a estudar. E depois disso eu fui começando a tentar trilhar outros caminhos, além dos restaurantes, das indústrias, dos hospitais, por onde eu passei sendo chefe de cozinha até então. Uma das oportunidades que eu tive lá em 2001 foi de ser professor para trabalhar justamente com um curso de qualificação, onde a gente preparava para o mercado todos esses profissionais que estão ali na linha de frente dos restaurantes. E depois da graduação, eu fui fazer mestrado em nutrição e alimentos na Unicinos mesmo, e a partir daí eu já começo a trabalhar dentro da graduação do ensino superior, já trazendo um pouco dessa questão da cozinha de preto, o que significa a brasilidade, e também representando lá no ambiente acadêmico. A gente sabe que são poucos professores negros, né? Sim. E aí que eu gostaria de te perguntar, quando a gente prepara esse nosso encontro, claro, dentro desse mês de novembro, que ele é muito simbólico e muito representativo, e um espaço, com certeza, para que a gente traga voz para essa discussão dos povos tradicionais e dos povos que constroem esse nosso Brasil, e a importância de se valorizar isso dentro do nosso projeto fica muito marcado nos objetivos. É de convidar, Gustavo, para falar para a gente sobre o que você chama de comida de preto. Qual é a representatividade que isso tem? Pois é, tá muito tempo estudando, tá muito tempo escutando pessoas que eu admiro bastante no Brasil, e como chefes de cozinha, professores, antropólogos, sociólogos. Eu comecei a refletir em relação ao grande esforço que a nossa sociedade e que às vezes inclusive o movimento negro brasileiro faz ou incentiva, não sei se faz, mas incentiva para que a gente tenha esse retorno até a África, sabe? Que a gente busque essa raiz africana, que é sensacional, que efetivamente tem que ser valorizado, mas eu sempre enxergo um hiato entre a questão de fazer o retorno até a África e os 400 e poucos anos que se passaram até os dias de hoje. Então, ao
onde é que ficou, o que está perdido aí nesse meio, ou então o que não foi visto no meio de toda essa elaboração culinária e gastronômica que o negro vem fazendo dentro do Brasil até hoje, entendeu? Porque a gente não pode parar e pensar e ter o romantismo de achar que, muito do que se tem da cozinha africana no Brasil veio junto no navio negreiro com o negro escravizado. Pode ter vindo, é uma hipótese, sim, entendeu? Mas para mim é romantizar a escravidão, que é um momento extremamente doloroso e uma mácula que a gente tem na nossa sociedade. Então, é muito melhor eu conseguir entender que esse sujeito que está aqui escravizado, ele também tem um saber e ele também desenvolve um saber gastronômico, culinário, porque é um sujeito como qualquer outro. E que está em movimento, que está em construção, sim, e que tem um ambiente propício. E falando em produção, mas quando nós estamos em um outro bioma, em uma outra produção, em um outro espaço, né, nós começamos a ter outros cultivares que são necessários e que essa população precisa se adaptar, se apropriar desses cultivares, né? Eu vejo hoje recheado essa mesa com muitas cores, muitos sabores e que com certeza muitas espécies sofreram modificações ao longo desses 400 e poucos anos. E fora isso, a gente também tem que conseguir entender como é que funciona isso para esse afrodescendente, esse preto periférico, por exemplo, que é a nossa maioria da população da periferia. Como é que ele fez para poder se alimentar, sendo que a gente sabe, por exemplo, que é escasso dentro da periferia as feiras populares de vegetais. E lá se entra bastante a industrialização. Onde é que está esse saber de cozinhar lá dentro desse local onde tem essa dificuldade? Então acho que a gente conseguir prestar atenção e valorizar a comida que esse preto fez é algo que a gente precisa trazer à tona e talvez até mesmo dar esse toque gourmet, entre aspas. É importante dizer que quando a gente fala comida, não é uma forma pejorativa, sabe? Porque comida significa muito mais do que o ato da alimentação e do que o ingrediente em si. A comida, ela vem na questão do que eu como, por que esse sujeito come e como é que ele consegue fazer para comer, entendeu? Então, e vem também a questão da comensalidade, que é justamente quem é o grupo que come dessa maneira e que se alimenta desse modo. Então, comida de preto, para mim, é justamente a forma como a gente conseguiu, ao longo desses anos todos, desenvolver esse formato, essa culinária, esse sabor e essa resistência através da alimentação. Delícia! E como isso se manteve? Essa é uma curiosidade que eu tenho. Como que este povo consegue resistir nesses 500 anos em que a gente tem uma abolição de escravatura selvagem? E como é que se mantém? Como é que o negro consegue resistir esses traços da alimentação tão genuíno? Então, se eu entendo que eu não preciso pensar na África e consigo pensar que existiu então uma característica de alimentação do negro brasileiro, isso fica de uma forma um pouco mais clara para a gente conseguir entender e a gente não romantiza a questão da escravidão. A única coisa que eu acredito, e isso é um pensamento totalmente particular meu, que o que resistiu de 500 anos e durante a escravidão foi a religiosidade. Então, se a gente não falar de religiosidade, a gente não consegue falar de resistência. E através dessa religião de matriz africana é que a alimentação aparece. E não é só na religião de matriz africana, a gente sabe de outras religiões que também o alimento é muito presente enquanto Deus, enquanto oferenda e enquanto identificação.
E o que aconteceu que a religião de matriz africana, o candomblé, o batuque no Rio Grande do Sul, eles se consegue então a concretização dessa característica e se consegue também essa resistência da alimentação do povo preto. E para nós, o que tu nos apresenta hoje aqui nessa mesa tão colorida e tão saborosa que pelo aroma temos aqui? O que tu vai conseguir preparar pra gente? Pois é, então quando surgiu essa oportunidade, esse desafio de poder fazer uma comida de preto com uma característica um pouco mais gastronômica, digamos assim, na questão mais profissionalizante, eu sempre acho legal a gente poder trabalhar com pilão e poder trabalhar numa quantidade maior, com fogo mais original, assim como é a comida efetivamente caracterizada como uma comida de quilombo, por exemplo. Mas eu resolvi sair um pouco dessa característica e também fazer dois preparos. O primeiro preparo é um preparo inspirado em Oxum. Oxum, então, a deusa das águas, a deusa da fertilidade, das águas doces, a deusa da fertilidade, um orixá de mel do candomblé e que é representado pelo dourado e pela cor amarela. A minha tendência natural, falando sobre isso, era fazer talvez um prato doce e eu resolvi romper e fazer um prato salgado que vai ser uma salada. Então a gente vai fazer uma salada com mungunzá. Mungunzá no Rio Grande do Sul é conhecido como canjica amarela. Essa aqui, Isso mesmo, que é esse milho. Esse milho na realidade é um milho pilado, um milho quebrado, onde ele não tem mais a sua casca, seu envolto, tá? E ele tem uma quantidade de amido presente muito interessante. Existe então o mungunzá, que é o amarelo, que é o de Oxum, que se come frio, na realidade para Oxum se oferece ele frio. E também nós temos a canjica, que é da mesma característica, é o mesmo ingrediente e que é branco e que se ofereceria para Oxalá, certo? Então a nossa salada ela vai ter, a gente vai usar mungunzá, vamos usar cebola roxa. Cebola roxa sempre com um toque característico. A gente vai fazer então uma vinagrete com azeite doce, que é o azeite de oliva. Azeite de oliva é algo que eu entendo bastante, meu mestrado foi em azeite de oliva. Então o azeite de oliva é diferente do azeite de dendê. Azeite, sempre azeite. Esse é a azeite... característica da região da campanha que está produzindo muitos azeites gostosos. Sim, com bastante, muita qualidade. Quanto mais próximo for a produção do azeite, melhor vai ser o azeite, tá? Aí depois a gente vai usar então um pouco de suco de laranja, coentro e banana para poder ter um adocicado e para poder ter textura também nessa nossa preparação, nessa nossa salada. Coentro para trazer frescor. Então essa é uma característica, essa é uma preparação que eu acho que a gente vai aproveitar bem, vai ter a textura do milho. O milho para nós é muito importante, assim como para o africano foi, porque o milho ele é um ingrediente americano, a gente tem que conseguir lembrar sempre que a gente está na América, certo? Então esse ingrediente, o milho que a gente está oferecendo, que se oferece para Oxum e que agora a gente está trazendo aqui através do mungunzá, ele é um alimento pré-colombiano que alimentou quase toda a América e alimenta ainda quase toda a América, resistente, porque os indígenas conseguem até hoje ter o milho crioulo, se alimentar do milho crioulo, e existiu essa adaptação através do nosso povo preto, que usa bastante preparações com milho. O segundo prato, então, vai ser um prato quente, onde a gente vai fazer um charque refogado com manteiga. Aqui temos o charque. Por que eu escolhi o charque? No Rio Grande do Sul, um dos ingredientes mais emblemáticos e mais de característica de resistência do povo preto, para mim, é o charque. Porque o charque, ele, durante muito tempo, ele conseguiu construir boa parte dessa riqueza da campanha, da região de Pelotas, de Cabo
Tupã, através da mão escrava, da mão preta, e que teve que trabalhar com todo o sal que existia para poder fazer essa salga. E ali, só com um povo que tem muita força, conseguiria, além de construir essa riqueza, se manter produzindo um ingrediente, um insumo como esse, tão doloroso ao mesmo tempo. E é um charque esse é um diferente, né? Esse charque é um charque de ovelha, porque esse é o nosso primeiro animal de abate aqui na nossa região, porque é um animal pequeno e a gente tem muito hábito de comer não cordeiro, mas sim ovelha, já maior, para poder alimentar mais pessoas, e também vai dar uma característica diferente nesse prato. Se não tiver charque de ovelha, pode ser feito também com uma outra preparação, com outro charque, ou pode ser feito com carne de panela, assim por diante. Para acompanhar esse charque, a gente vai fazer um kebab. Kebab, na realidade, ele é um purê de morango, um purê de abóbora de pescoço, abóbora que se faz doce, onde a gente vai refogar cebola, alho, e vamos, depois que esse purê estiver pronto, a gente vai engrossar ele com farinha de mandioca. A mandioca, a gente já sabe que ela é esse alimento extremamente importante e que justamente serviu para matar a fome de muita gente, inclusive de muitos ex-escravos e de muitos escravos ainda enquanto cativos, né? Fora que é esse elemento indígena fundamental para a história do Brasil, que fala muito. Além do... só para completar um pouquinho sobre a questão do kebab, o kebab ele tem uma certa passagem, uma preparação moura, uma característica de um povo mais muçulmano. E isso também, essa característica um tanto quanto mais muçulmana, é uma certa homenagem que eu faço aos negros islamizados lá da Bahia, que fizeram aquela revolta dos malês, e que a gente consegue entender que o negro é do candomblé e pode ser muçulmano, e ele é o que ele bem entender, entendeu? A gente não precisa só associar a um tipo de religiosidade, certo? E por fim, nós vamos usar então, também para acompanhar esse nosso charque, o quiabo, que eu considero um dos ingredientes na América mais africanos, que a gente encontra em diversos locais da América em si, como América Latina, América Andina, América do Norte, América Central e aqui no Brasil. E então nós vamos, e um pouco discriminado também o quiabo, porque ele tem um pouco de viscosidade, mas é um alimento excelente e de muita característica africana. Então esses são os insumos e são os pratos que a gente vai preparar daqui um pouco mais. E que traz muito sabor, que confere muita originalidade e um resgate aí que o Gustavo nos trouxe, muito bacana, sobre religiosidade, sobre resistência, originalidade, e que tem tudo a ver com o nosso projeto do Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica, porque o NEA, desde 2020, ele vem realizando um trabalho multidisciplinar com docentes e discentes e comunidade da fronteira gaúcha, além de uma parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a qual eu tenho muito orgulho de participar como docente, e aos agricultores familiares dos movimentos daquelas cidades, em especial de São Gabriel, Itaqui e São Borja, procurando uma segurança alimentar, buscando uma qualidade de alimentos que consumimos, como tu bem falaste, né, com o kebab sendo produzido aí com elementos que nos remetem à nossa infância, à nossa avó, com muita resistência, e um melhor alimento, com certeza este é o nosso objetivo, é trazer essa informação que o melhor alimento sempre vai ser aquele que é uma produção orgânica, agroecológico e produzido de uma forma justa, sustentável, se possível, numa economia solidária, respeitando o produtor, respeitando o consumidor e principalmente as relações, as crenças, as nossas diferenças, e também produzir
igualdade, no sentido de que nós somos seres humanos, independente de cor, de raça, de credos. Nós somos simplesmente seres que somos belos e podemos aproveitar esses prazeres e essas delícias que o Gustavo vai estar preparando. E é por isso que eu vou convidar agora o Gustavo para passar, né, depois dessa demonstração de saberes, fazer os nossos sabores, né? Então agora a gente vai passar para o preparo desses pratos. Então, agora a gente vai montar a nossa salada de mungunzá, tá? Então a primeira coisa que eu tenho aqui, o primeiro processo e mais demorado que tem é o nosso mungunzá, que é a canjica amarela que a gente cozinhou por bastante tempo até ela ficar macia. Água e canjica e cozinhamos até deixar macia. Leva em torno de 40 minutos, 1 hora, tem que ir experimentando. Vou colocando então ela dentro de um recipiente. De preferência um local que seja de fácil manipulação. É importante também a gente falar que tem que, depois que eu faço o cozimento, eu vou escorrer a água do cozimento. Depois que eu escorrer a água do cozimento, eu vou esfriar. Estamos servindo então, vamos servir um prato que é um prato de entrada, um primeiro prato, entendeu? Tem que ser frio. Como estamos trabalhando com milho aqui, que é um alimento, além de nutritivo, ele vai dar bastante saciedade. A porção é que vai determinar qual vai ser, se vai ser uma entrada ou então se vai ser um prato único. Agora eu estou colocando banana cortada. O tipo de banana que preferir, o tipo de banana que for mais sazonal. Tem aproximadamente 3 bananas. Depois eu vou fornecer a receita. Depois da banana eu vou colocar o coentro. Quem não gosta de coentro, normalmente as pessoas não gostam muito de coentro, vou usar então salsa. E cebola roxa bem cortadinha. Paralelo a isso, eu vou fazer um molho muito simples, tá? Onde eu vou colocar azeite de oliva, vou mexer um pouco o azeite de oliva, só para conseguir quebrar as enzimas, e vou acrescentar suco de laranja. Esse molho é o molho que vai temperar a nossa salada. Vou colocar um pouco de sal e pimenta do reino no molho e um pouco na salada. A pimenta eu gosto de agregar um pouco mais, fica muito bom esse molho um pouco mais picante. Misturo bem para dissolver minimamente e a gente vai perceber então que o nosso molho ele mudou um pouco de característica. A gente conseguiu fazer a emulsão, que é misturando o suco ácido com... Coloco então todo o molho dentro da minha salada de mungunzá e misturo com 2 talheres. Não tenho laranja, quero fazer com outro suco, posso usar limão, abacaxi, maracujá. Não tenho banana, posso usar manga, também abacaxi. Sempre misturo com 2 talheres, com uma faca ou 2 colheres, de baixo para cima, para não desenvolver muito
o amido que tem no milho. E agora vamos empratar. Lembre então que é um prato de entrada, uma salada. Vou finalizar com um pouco mais de pimenta do reino. Um pouquinho mais de azeite de oliva. E aqui nós temos umas flores comestíveis que eu vou agregar umas pétalas no prato. E assim eu finalizo a nossa salada de mungunzá.